Muito bem, esse é o nosso canal e vamos continuar falando sobre educação, falando sobre filosofia e estamos no além da caverna. Eu queria hoje trazer para vocês, partindo da nossa experiência pessoal, a questão de um método para leitura. Então, que eu particularmente chamei de 10 passos para ler, pensar e transformar ideias. Isso vem de conversas em sala com os alunos e na dificuldade que eu sempre percebi na questão de leitura e interpretação de texto. E isso piorou depois da pandemia. E aí eu pensando nisso, nós vamos elencar 10 passos que podem nos ajudar a melhorar, não só enquanto leitor, mas também como intérprete de texto, questão da interpretação, como também da reflexão crítica e da argumentação. Vamos lá. Primeiro passo, a leitura inicial. Então você vai ler o texto completo, sem interrupção, respeitando a pontuação e o ritmo da leitura. Então você leu, é aquela leitura, aquela primeira leitura de reconhecimento do território. Qual terreno que eu estou pisando? Segundo passo. Segundo passo são as palavras-chave. Então, nessa segunda leitura eu vou identificar as palavras, expressões e conceitos centrais do texto. Geralmente eu faço leituras grifando com marca-texto. Como os livros são meus, eu sublinho também com caneta, coloco uma interrogaçãozinha do lado. E aí eu vou identificar aquelas palavras ou expressões. Passo terceiro, destaque. E aí a importância do destaque. Marcar as frases importantes, os trechos que despertam dúvida ou chamam atenção. Feito isso, eu vou para o ponto 4. O ponto 4 ele é fundamental. Eu vou fazer a pesquisa com relação ao significado das palavras e também vou me preocupar seja com sinônimos, palavras, sinônimos daquelas palavras, como também antônimos. Esse ponto 4 ele é essencial, a questão da pesquisa. Ponto 5. E aí você está estudando, está pesquisando, você está com um caderno ao lado, anotando, ou digitando no computador. Você vai reescrever as principais ideias com as suas próprias palavras, preservando o sentido original. Então, você leu o ponto 1, procurou os conceitos no ponto 2, destacou no ponto 3, marcou. Ponto 4, você fez a pesquisa. Ponto 5, você vai reescrever as ideias. Ponto 6, ideia central. Responda: qual é a principal mensagem que o autor pretende transmitir? E aí você sintetiza isso numa frase. 7.
qual problema o autor responde. Você vai descobrir qual o problema, qual a pergunta que levou o autor a escrever esse texto. O objetivo do texto era responder ou levantar que questão. Ponto 7. Ponto 8. Ponto 8 é o que eu chamei de reflexão crítica. Você vai escrever um parágrafo argumentando sobre o texto e apresentando um posicionamento fundamentado. Você vai apresentar um argumento. E aí você pode usar suas próprias palavras. Veja que a gente está fazendo um trajeto de pesquisa. Ponto 9. Relacione o texto com outros autores, obras, fatos históricos ou situações atuais. E aí? O texto confirmou, ampliou ou modificou sua opinião sobre o assunto? Justifique. E o ponto 10, depois de feito todo esse trajeto, releia o texto integralmente, verifique se sua interpretação permanece a mesma ou se novas ideias surgiram. E aí você reformula suas conclusões se necessário. Perceba, ler não é apenas percorrer palavras. É dialogar com as ideias, questionar as certezas e permitir que o conhecimento transforme nossa maneira de compreender o mundo. Eu vou estar unicamente mexendo com as minhas lentes de interpretação do mundo. Não é simplesmente ler do processo de letramento, né? Mas, acima de tudo, é entender que esse caminho da leitura é um caminho que transforma. Isso vale para um capítulo de um livro, para um texto completo como esse aqui, ou para um texto de filosofia como esse aqui, Diário de Anne Frank, ou mesmo um texto de Tomás de Aquino, Opúsculos Filosóficos. A ideia é que você tenha um mapa para se guiar nesse labirinto que é a leitura. Então aqui eu apresentei rapidamente a síntese do método, que é o método que eu uso para estudar, para preparar aulas, para produzir, em 10 passos. Podem ser resumidos também. A gente tem um outro processo que nós também chamamos de ler, compreender, investigar, interpretar, argumentar, relacionar e aprender. É uma síntese do primeiro método. Os 10 pontos resumidos em 8. Segue essa linha. Ler, compreender, investigar, interpretar, argumentar, relacionar, reler e aprender. Tá bom? Sigam aí nossos canais, divulgue o vídeo e bons estudos.